De acordo com o Ministério da Saúde, atendimentos ambulatoriais oftalmológicos cresceram 303% durante a pandemia, em consequência da alta de lesões na faixa etária abaixo de 15 anos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica oftalmologista Maria Vitória Correia. Bom dia, seja bem-vinda. Olá, muito bom dia. Bom dia. Fala para a gente um pouquinho sobre esse alerta, né, com relação a esse número também já alarmante. Sim, é uma preocupação constante, principalmente na faixa etária pediátrica, os riscos de acidentes domésticos e, consequentemente, os riscos de acidentes com acometimento do olho. Então, a gente lembra que as crianças devem estar sempre sob supervisão dos pais e não é porque é acidente que não pode ser prevenível. Então, tem várias atitudes que a gente pode tomar no nosso próprio ambiente domiciliar que a gente pode evitar traumas e acometimentos oculares. Evitar que as crianças brinquem com objetos pontiagudos, móveis que sejam da altura dos olhos das crianças estarem sempre protegidos. E agora, principalmente em época de pandemia, em que as crianças estão mais tempo em casa, ter cuidado e de preferência, se for possível, afastar os móveis para que elas possam brincar mais livremente. Quais são os casos que vocês têm mais identificado com relação às crianças? Olha, uma coisa muito importante que a gente alerta é sobre a questão do uso do álcool tanto gel como o álcool líquido. Então, frequentemente estão surgindo casos nas urgências de crianças que, porventura, caiu esse líquido nos olhos e, consequentemente, uma queimadura, um acidente químico bem importante que acometeu o olho. Então, em casa, procurar evitar que as crianças manipulem o álcool, de preferência quando for utilizar sempre o adulto que coloca na mão da criança e observar se a mão depois ficou bem seca. E caso aconteça o acidente, lavar com água abundante e seguir com urgência para o atendimento oftalmológico. Qualquer outro material que possa manipular, a gente tem as crianças em casa há muito tempo, então nós, enquanto mães, pais, né, a gente inventa brincadeiras, inventa massinha, inventa tinta, né? E aí vai a criatividade, né? O que é que não deve inventar? É isso. E quais são os cuidados básicos, além de estar de olho, estar próximo, né? Fazer com que as crianças também tenham esse cuidado a mais sobre os olhos? Sim, a gente pensa que a criança não entende, mas elas são capazes de compreender muitas das nossas orientações, então a gente sempre deve alertar que não deve fazer brincadeira apontando brinquedos para o olho de outra criança que porventura esteja com ela, ter cuidado com a higiene das mãos, lavar sempre as mãos e evitar estar levando a mão ao rosto e ao olho, evitar coçar o olho, que a criança não tenha esse hábito de coçar, porque o ato de coçar também pode prejudicar, trazer pequenos traumas, irritações. Então, ter essa conversa com a criança e durante a brincadeira mesmo a gente alertar. Olha, não coloque isso próximo ao olho, cuidado com essa brincadeira para não machucar. E as crianças são muito colaborativas e atendem com facilidade. E no caso de alguma emergência, levar logo, né, a atendimento de imediato. Qualquer caso de acidente, conduzir imediatamente para a urgência oftalmológica. A gente está falando também com relação à emergência, a acidentes, né, que possam causar, mas os cuidados que se deve ter com relação à saúde dos olhos para as crianças nesse período, né? Muita utilização de telas, de celulares, de tablet, computador, aula online, aulas remotas, né? Então a gente tem uma criança aí que tem um contato maior com essas telas, né? Que tem um contato bem maior com televisão também. Tem a rotina de casa que também é um pouco, acaba a gente tendo que colocá-lo, assim, acaba que não se tem como, né? Ou você cuida da casa, ou você faz a comida, ou você às vezes não tem quem dê esse suporte também, a criança fica nessas telas. O que a gente deve ter de cuidados? Exatamente. A criança ela deve ser submetida à avaliação oftalmológica já desde o nascimento e durante a primeira infância. Esse acompanhamento deve ser continuado, possivelmente uma vez ao ano. Quando a exposição das telas, se as aulas online puderem ser projetadas numa televisão maior, como a televisão da sala, isso é muito bem-vindo, porque fica a uma distância maior da criança. Quando isso não for possível, lembrar de fazer pequenos intervalos, pedir para a criança levantar
levantar um pouco, olhar para um objeto que esteja mais à distância, piscar os olhos. O piscar do olho é muito importante, porque ajuda a lubrificar a parte anterior do olho. Então, de preferência, fazer pequenos intervalos. Lembrar que após 40 minutos, 1 hora, deve se levantar, caminhar um pouco, se puder olhar por uma janela para algo que esteja distante, isso é muito bem-vindo. Vitória, quais são os cuidados, assim, quais são os alertas que as crianças passam para os pais para a gente poder identificar e levar para uma consulta? Um olho lacrimejando, não está conseguindo ver? O que a gente pode ver de alerta que eles dão? Muitas vezes os sinais são bem inespecíficos e realmente cabe ao adulto, ao pai, à mãe, a quem acompanha a criança, ficar realmente bem atento. Pode ir desde sintomas muito leves, como apenas uma leve coceira nos olhos, franzir a testa tentando enxergar melhor, querer se aproximar mais aos objetos. Pode ser uma perda de interesse, às vezes a criança não está com interesse na aula online, então pode ser problema visual também, a criança pode se queixar de cefaleia, dor de cabeça com frequência. Então, são sintomas que, a princípio, podem passar desapercebido pelo adulto. E a gente deve ter, sim, esse cuidado de qualquer outro sintoma, a gente está alerta. Você tem visto dificuldade com relação a ter mais atendimento dessas crianças nesse momento de pandemia? As famílias estão com receio de levar as crianças no atendimento comum, né, que tem que ser feito a cada ano? Sim, a gente observou uma diminuição nos atendimentos de uma forma geral e na faixa etária pediátrica também, mas a gente deve lembrar que a criança não pode retardar esse atendimento, porque é muito importante que o atendimento da criança ela seja feito até preferencialmente em 7 aninhos de idade, para qualquer alteração oftalmológica possa ser corrigida o mais breve possível e que essa criança não venha a ter uma repercussão na idade adulta e, consequentemente, ficar com uma dificuldade, uma deficiência visual que ela vai carregar pelo resto da vida. Tá, ok, Vitória. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um bom dia para você. Nós que agradecemos e qualquer esclarecimento, os médicos oftalmologistas estão prontos para atender. Obrigada, bom dia. Bom dia.